Ora, então, boa tarde aos ouvintes. A Rádio Lafões termina hoje a série de debates com os candidatos às presidências das câmaras dos três concelhos da região de Lafões. Hoje no estudo temos os candidatos à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a saber pelo Partido Social Democrata, Dr. Adriano Lima Gouveia Azevedo, o Bloco de Esquerda, a Engenheira Maria do Carmo Bica, pela lista de independentes, a Nossa Terra, Dr. José Alexandre Sousa, e pelo Partido Socialista, Vítor Manuel Almeida Figueiredo. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então o nosso debate. De uma maneira geral, todas as candidaturas apontam no termalismo, a par com a criação de algumas indústrias como motor principal do desenvolvimento do Concelho de São Pedro do Sul. Nos últimos tempos temos vindo a assistir a uma diminuição da frequência das termas e até mesmo os hoteleiros também dizem que já tiveram melhores dias. Professor Dr. Adriano, como é que vê o panorama atual neste setor e que propostas apresenta para a sua dinamização e a afirmação como fator económico do Conselho? Ora, muito boa tarde também aos ouvintes da Rádio Lafões, aos meus colegas aqui do painel e também ao chão. As termas, eu já venho a dizer isto há muito tempo, são o principal motor de desenvolvimento do Conselho na atualidade e também já há uns anos a esta parte. São as termas que fazem mover muitos dos negócios que nós temos em São Pedro do Sul e até fora de São Pedro do Sul, devido à quantidade de bons hoteleiros, de boas empresas que nós temos, devido à Termalistur e ainda considerando que nas termas confluem um conjunto de interesses económicos que de alguma forma devem ser potenciados e estão a ser potenciados no Conselho. A ideia que eu tenho para as termas de São Pedro do Sul é uma ideia de consolidar e de alguma forma dar mais dimensão e fortalecer o tecido económico local e ao mesmo tempo ampliá-lo para o restante Conselho. Nesse sentido, nós temos que perceber que os próximos tempos são tempos decisivos, são tempos em que é preciso priorizar investimento, são tempos em que é preciso dar confiança não só aos funcionários da Termalistur, mas também confiança aos investidores que temos que captar para de alguma forma ampliar aquele leque de negócio nas termas e por isso as termas vão ter uma atenção muito particular em articulação sempre com o restante Conselho, com as freguesias e com as aldeias onde houver potencial turístico. Agora, o que nós não podemos nunca fazer é, neste momento de campanha eleitoral, de alguma forma colocar em causa aquilo que é uma empresa como a Termalistur, colocar em causa ou denegrir de alguma forma os nossos funcionários, que são funcionários competentes, qualificados, e por isso mesmo eu queria aqui aproveitar esta oportunidade para deixar claro duas situações. A primeira, tive conhecimento hoje que o Partido Socialista, a candidatura do Partido Socialista, dirigiu uma carta aos funcionários da Termalistur que eu classificaria como uma carta de grande nervosismo por parte da candidatura do Partido Socialista. É inconcebível que uma candidatura que até hoje demonstra falta de ideias, falta de projetos, falta de visão estratégica para o Conselho, é uma ausência total de convicção naquilo que diz respeito àquilo que é a estratégia para as termas e para São Pedro do Sul, venha numa atitude prepotente, ameaçar de alguma forma, denegrir de alguma forma a minha imagem e a imagem, no fundo, dos trabalhadores das termas. Eu não posso permitir que alguém, usando o anonimato até na carta, recorrendo à base de dados da Termalistur, que eu gostaria de saber como. Estou a imaginar como, porque já a data histórica, eu não quero aqui referi-la, o primo do candidato do Partido Socialista já usou essa mesma base de dados, tem-me vendido até a uma outra empresa. Portanto, isto são coisas inconcebíveis e eu acho que estas situações devem ser denunciadas em local próprio e esta carta demonstra exatamente, para além da falta de educação, para além de não consideração com os funcionários, demonstra que a candidatura do Partido Socialista não sabe muito bem o que quer e, como não sabe, anda aqui com estes apêndices associados, denegrindo, de alguma forma, fazendo com que as termas seja um caso para, em vez de se preocuparem realmente em potenciar as termas, em ter uma visão estratégica, no fundo aquilo que eu acho que era muito importante é que estas pessoas se ocupassem de coisas positivas, colocassem o seu cérebro ao serviço das termas, ao serviço do Conselho, ao serviço de novas ideias, no fundo de um projeto consistente em que todos nós pudéssemos de alguma forma rever-nos e percebermos que as termas são um grande motor de desenvolvimento que requerem uma aposta muito forte, muito consistente e é essa a aposta que eu quero desenvolver no termalismo, no turismo, a três níveis. Se eu preciso explico já os três níveis, é o nível primeiro
de consolidação do termalismo clássico, termalismo que a gente considera que é o termalismo terapêutico que garante a sustentabilidade das empresas, a um segundo nível, que é a tendência do mercado de saúde e bem-estar, tem que ser considerada em termos da sua internacionalização para a captação de novos termalistas, conforme nós já temos desenvolvido esses contactos a nível internacional, particularmente com a Alemanha, e é um terceiro nível, que é um nível lúdico, em que as termas têm que ser um centro de atração daquilo que é as pessoas com capacidade financeira e económica das regiões aqui mais próximas, Viseu, Aveiro, Coimbra, Porto, exatamente para que regularmente a gente crie o apetite a essas pessoas para virem às termas de São Pedro do Sul, onde se sinta que existe uma verdadeira cultura termal, onde efetivamente as pessoas se sintam bem, se sintam de alguma forma imbuídas no espírito de passar um bom fim de semana, de passar uns dias com a família ou sem ser com a família. E por isto existe aquela situação do complexo aquático que eu proponho na minha candidatura. Para além disso, ampliar a área de negócio. E a área de negócio, como sabem, neste momento pode ser ampliada através da dermocosmética e também através daquilo que é a geotermia. Sobre a dermocosmética, também a candidatura do Partido Socialista ontem na VFM veio falar que de alguma forma aquilo que nós tínhamos apresentado em termos de projeto de dermocosmética no que diz respeito aos produtos tinha sido uma falsidade. Eu quero dizer ao Sr. candidato do Partido Socialista que eu não aceito lições de verdade nem de honestidade da parte de ninguém. E se quiser consultar aquele projeto que foi aprovado, nota aqui claramente os valores que estão para a produção dos produtos. Portanto, é inqualificável que alguém coloque em causa aquilo que é um projeto de grande valia para as termas, colocando logo à partida em causa a produção dos produtos que são a base de toda a candidatura que nós vimos aprovada em 700 mil euros pelas termas de São Pedro do Sul e pelo CREM. Por isso mesmo, eu acho que situações destas são de denunciar, e eu acho que as pessoas devem ocupar o seu cérebro com coisas positivas, se é que efetivamente têm lugar para isso. Nós ainda voltamos às propostas do PSD. Engenheira Maria do Carmo Mica, a sua posição em relação às termas, como é que vê a atualidade e que propostas é que o Bloco tem para... Nós não podemos olhar para as termas numa perspectiva só de futuro, esquecendo o passado. E esquecendo que temos aqui dois candidatos à presidência da Câmara Municipal, que são atualmente gestores da Termalistur, uma empresa importantíssima para o desenvolvimento do Conselho e que apresentou no ano passado 47 mil euros de prejuízo. Todos os anos tem vindo a dar prejuízo, com exceção de 2011, claro que com a nova legislação, 3 anos com prejuízo, que teria que encerrar, portanto, para arranjar a maneira de obter aqui um lucro em 2 milhões. Portanto, não arranjar a maneira, é o lucro real. A senhora tem que começar a falar a verdade, porque senão também somos capazes de depois ter a oportunidade. Mas que fala a verdade. Não vale a pena. Ali não há beijos, há a verdade, só isso. É que depois ninguém se entende. Ok? Eu agradeço que não me interrompa. Portanto, as termas, efetivamente, poderão ser uma enorme potencialidade para o desenvolvimento do Concelho de São Pedro do Sul e, inclusive, para o desenvolvimento do Concelho de Lafões, da região de Lafões, mas não tem sido. E a verdade tem que ser dita. Não tem sido porque tem havido uma gestão incompetente na Termalistur, e a prova de que não tem sido é a redução considerável do número de turistas, a crise que os hoteleiros estão a queixar nas termas de São Pedro do Sul e, por outro lado, os indicadores demográficos que nos mostram que São Pedro do Sul perdeu 12% de população. Podem-me dizer, como foi dito ontem pelo candidato Adriano Azevedo, que esta perda populacional é um problema do interior do país. É certo que é um problema do interior do país, mas é certo que é muito mais grave em São Pedro do Sul. Só para nós podermos comparar e ter uma ideia, e para que os ouvintes nos percebam, na região de Lafões, essa perda populacional foi de 9%, logo abaixo de São Pedro do Sul, que teve 12%. Em Viseu foi de 4,37%, significativamente abaixo de São Pedro do Sul, e na região, na NUT 3, não Lafões, 3,12%. Ora, esta perda de população, esta sangria populacional, significa que o município de São Pedro do Sul, quer através da sua ação na Termalistur, quer através das suas políticas restantes, não foi capaz de criar condições para que a população de São Pedro do Sul aqui se fixasse. As pessoas tiveram que sair daqui, tiveram que abandonar a sua terra para procurar trabalho em outros lugares. Portanto, as termas deviam ser uma potencialidade, são uma potencialidade, mas não têm sido. Portanto, têm sido devidamente aproveitadas. Nós entendemos que a principal coisa que tem que ser feita nas termas é criar, pôr no Termalistur uma gestão profissional, competente e
que se consiga recrutar e contratar um gestor a partir de um concurso público, aberto a partir do caderno de encargos e que vá gerir as termas a partir de objetivos. Objetivos estes que têm que ser muito claros e têm que ser definidos na Assembleia Municipal, do nosso ponto de vista, que é o órgão principal de democracia, de planeamento do desenvolvimento do Conselho, o órgão principal do Pacto Político no Conselho de São Pedro Sul. Portanto, sem uma boa gestão da Termalistur, não é possível pensarmos nas termas como um potencial para o desenvolvimento do resto do Conselho. A partir daí, sim, isso é possível. E é possível, e há várias formas de conseguir, de facto, por um lado, através da diversificação das ofertas de tratamentos e de outros benefícios que as pessoas podem retirar das termas, mas também articulando a diversificação da oferta termal com outro tipo de políticas, nomeadamente uma política cultural atrativa e adequada e de qualidade, que dê confiança às pessoas e que garanta a quem vem para as termas que pode trazer a sua família, porque tem aqui a ocupação, tem aqui um programa cultural, tem aqui atividades de lazer, isso é absolutamente fundamental, mas também é necessário articular com o resto do território, criar atividades que levem os turistas a poder percorrer o resto do território de maneira a visitar as potencialidades que temos, nomeadamente as aldeias da Serra, mas é visitar, não é só visitar, é organizar as coisas de forma a que possam deixar lá dinheiro. Nós temos o exemplo da Aldeia da Pena, temos o exemplo da Aldeia de Covas do Rio. Mas nós, Engenheiro Maria Carmen, a questão do turismo nós iríamos falar mais adiante, concretamente em relação à questão termal mesmo. Para nós a questão essencial é uma gestão competente na Termalistur. Sem isso é impossível pensar no resto do desenvolvimento e sem isso é impossível também acabar com o clima de medo, com o clientelismo partidário que se vive em São Pedro do Sul, que isso é castrador da democracia. Isso é fundamental para nós. Doutor José Sousa, é por aqui que estão os grandes problemas, é a questão da gestão da Termalistur. É uma gestão profissional, falta uma gestão profissional na Termalistur? Boa tarde a todos, boa tarde já. Antes do mais, queria fazer algumas considerações. São as seguintes: existem aqui 4 pessoas, 3 candidatos a Presidente de Câmara e uma candidata a vereadora do Partido Socialista. Convinha que fizéssemos o que eu ouvi, convinha que fizéssemos, foi o que eu ouvi, convinha que fizéssemos essa nota. Segundo, queria aproveitar, se o chamo se importasse, de falar sobre o final da entrevista, que para mim foi, eu diria, vergonhoso. Mas atacar-me, desculpe, mas tenho que me dar essa oportunidade. Atacar-me a mim com educação, atacar-me a mim com educação, tudo bem. Atacar a minha família, não. Tomara qualquer uma destas listas ter uma pessoa como a minha idade. Portanto, eu não aceito esse tipo de insinuações. Em segundo lugar, o engenheiro Nuno Almeida não é da minha família. É o número 2. A terceira, que é Aldina Pinho, também não é da minha família. O quarto, o Dr. António Manuel Martins, não é da minha família e o PSD quis fazer uma coligação com o Dr. António Manuel Martins. Quem quis fazer uma coligação, Dr. Sousa? Está a considerar mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. Eu não. Quem disse foi o Dr. António Manuel Martins. O PSD algum dia é mentiroso. Então, não tirou por aí, porque senão é que se é mentiroso. Vamos ultrapassar isso. Até porque a situação que se passou aqui na rádio, portanto... Não estou a ser. O Dr. António Manuel Martins informou-me disso. Eu não estou a ser mentiroso. O doutor António Manuel Martins disse que lhe foi proposta uma coligação. Por mim não. Vamos ultrapassar. Quero acreditar. Em relação às termas, é o seguinte. Em primeiro lugar, é preciso despolir o Rio Volga. As termas sem despoluição do Rio Volga não têm sentido. É a primeira situação. Segundo lugar, é preciso consolidar, e o professor Adriano disse, está correto, é preciso consolidar a zona, nós chamamos a zona zero, a zona entre a variante, no fundo é como nós chamamos as termas com o termalismo clássico.
mas temos também partir para o termalismo de bem-estar. Ou o bem-estar, porque não é propriamente termalismo, é o bem-estar. E depois as zonas de lazer. Nós temos um projeto, e um projeto já elaborado, da ligação ribeirinha entre as termas e a Ponte do Pego, portanto a ligação entre Termas e São Pedro, e numa primeira fase, depois irá continuar e que dará até à adega cooperativa de Lafões. E esse projeto é um projeto que existe, não tem conhecimento dele, existe com a Parques, para não sei se conhece. Não, isso não existe. Não existe, que eu mostro. Fui eu, tem cerca de 10 anos. Ele só não foi feito porque nós iniciámos, as pessoas aqui já ouviram. Não diga agora isso, o projeto que existe é das margens ribeirinhas do Rio Voga, este projeto é que foi quintanado, então existe um projeto. Uma coisa em relação ao projeto, é um projeto que existe. É um projeto que existe na Câmara Municipal. Portanto, se o José Sousa for eleito, claro, vai ser esse projeto. Eu já mostrei. Onde é que foi candidatado este projeto? O projeto não está candidatado, o projeto já feito por um arquiteto e através da Barquespo, foi através da Barquespo, podes visitar a Barquespo, já existe o projeto está. Não tirarei às pessoas que isso é mentira. Mas estamos a chamar mentiroso. O projeto existe, eu mostro-lhe. José Sousa Eu não mostro, estava é para tomar então este projeto, esse não é? projeto é para ser concretizado. Já vamos ver os outros candidatos. Sim, e depois para explicar melhor o projeto. Portanto, vou explicar que implica uma ligação entre São Pedro e entre as Termas e São Pedro e que pressupõe, na zona zero, como eu falei, termalismo clássico, passa para o termalismo não, passa para o bem-estar, lúdico, passa para o alargamento do rio também, pressupõe várias... Então faço uma pergunta, quanto é que custou o projeto? Já que existe, quanto é que custou? O projeto seria... Não custou. O projeto não custou. Não estamos conversados. Não nada conversados. O projeto não. Sabe porquê? Porque o projeto partia do equilíbrio financeiro. Não diga mais nada. O senhor vamos perder tempo. É muita falta de qualquer coisa. Existe o projeto. Que eu quero passar aqui. E o projeto pressupõe também o alargamento do rio, continua com depois uma zona, o projeto era semelhante ao que existe na Parque Expo, era semelhante. E existe uma zona depois de lazer e uma zona residencial, para que o projeto possa ser ele todo equilibrado, ou seja, os custos sejam semelhantes aos problemas. Portanto, o projeto é um projeto que existe, é consistente e é equilibrado e bastante dinamizador. Nós ainda voltaremos a discutir mais isto, mas de qualquer maneira, portanto, José Sousa, a sua intervenção será efetivamente pegar num projeto que diz existir na Câmara, que existe na Câmara e, portanto, pôr esse projeto em execução. Vítor Figueiredo, o Partido Socialista, que propostas é que tem para o desenvolvimento das termas? Não sei se forem eleitos também retomarão este projeto. Pelos vistos é acessível a todos, a quem for eleito. Ninguém conhece. Não, desculpa lá interromper. O professor Adriano pode perguntar ao engenheiro Albuquerque que ele acompanhou tudo. E é da sua risca, ele acompanhou tudo, ele já para. Isso foi uma ideia. Eu sei que ideia, existe Vamos admitir que o projeto existe, eu acredito que exista, como forem eleitos, depois vamos ver quem é que o recupera. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde colegas do painel. Realmente há pessoas que estão aqui muito irritadas e com um determinado ar de uma certa arrogância que tem vindo a caracterizar durante toda esta campanha eleitoral e que, ao fim e ao cabo, vai ser esta arrogância que vai ditar, ao fim e ao cabo, a perca nestas eleições da parte do PSD. O candidato Adriano Azevedo veio aqui falar na falta de ideias e falta de projetos da parte do PS. Posso dizer que nós temos um programa que foi divulgado por todo o Conselho, distribuído por todas as freguesias, onde temos uma área específica para termalismo e turismo, onde posso dizer que, entre outros pontos, temos a questão do compromisso de uma gestão pública de água termal, criar e dinamizar pacotes promocionais junto a agentes turísticos, apostar na fisioterapia em complemento com a água termal, procurando o lançamento de uma clínica de reabilitação, adequar o balneário Rainha Dona Amélia, transformando num verdadeiro clube termal e de bem-estar, promover a participação e divulgação das termas de São Pedro Sul em certames nacionais e internacionais, criar novas zonas de estacionamento, isto entre outras ideias que nós temos. E por acaso até fomos nós os primeiros a apresentar o nosso programa, que foi distribuído por todo o Conselho, como disse.
E depois a reboque o PSD até veio apresentar um programa que em muitas das situações copiou as nossas ideias. De forma que a carapuça que o candidato Adriano Azevedo tenta agora aqui colocar não cai porque não corresponde à realidade. Sobre a questão da dermocosmética, que o professor Adriano falou, ontem na entrevista que tivemos na Rádio Vozela, pedi-lhe que trouxesse hoje uma cópia, um exemplar do produto. Gostava de ver a cor, gostava de saber se era castanho, se era branco, e a verdade é que o professor Adriano hoje não nos traz aqui nenhum exemplar. Continua a insistir no erro. O senhor professor é muito bom, é mostrar pela sua vez. Houve jornalistas da Rádio Lafões, da Rádio Vozela, que estiveram na apresentação do produto e viram. O senhor quer mais prova do que isso, que a própria comunicação social. Só se, enfim, se for o Tomé, talvez pior que o Tomé, nem apalpando mesmo as coisas consegue. É esta sua falta de educação e arrogância que vai fazer perder as eleições no próximo domingo. Não espero por isso. Depois queria dizer também o seguinte, é que o professor Adriano é um homem que parece ter muitas ideias, só que as ideias dele temos que nos lembrar que está na gestão da Termolistur desde 2005, tem funções de responsabilidade na Termolistur desde 2005, conseguindo há 8 anos. E não percebo, então, com tantas ideias, não percebo porque é que efetivamente não trouxe essas ideias há mais tempo e porque é que não as aplicou na prática para desenvolver o turismo e o termalismo no conceito de São Pedro Sul. E depois também queria lembrar que a verdade é que desde 2001 o número de aquistas tem diminuído, tendo em 2001 tido 25 mil aquistas e agora para 2013 já, embora o ano não tenha chegado ao fim, mas prevê-se que vai baixar para cerca de 16 mil aquistas. De forma que, com tanto investimento que tem sido feito nas termas de São Pedro Sul, a verdade é que todo esse investimento não teve retorno e, além de não ter retorno, diminuiu a perda de aquistas e, a nível de cota de mercado, como disse ontem também, perdeu cota de mercado. Posso-vos dizer que em 2005 tinha 29,10% de cota de mercado, em 2012 baixou para 16,56%. E estes são os números que hoje tenho. Então, Figueiredo, em relação à gestão, vocês pretendem aplicar um outro modelo de gestão diferente daquele que está a ser seguido? É claro que a gestão terá que ser indexada apenas a uma pessoa. Uma pessoa é essa que terá responsabilidades perante mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal, a quem terei que pedir todas as responsabilidades perante essa gestão. Eu não posso admitir que um vereador da Câmara Municipal, que neste momento tem gestão da Termolistur, chega às 9 horas, dê uma determinada informação aos funcionários, outro que chegue, por exemplo, ao meio-dia, dá uma informação completamente contraditória e o terceiro que chega da parte da tarde dá outra completamente diferente. Isto não pode acontecer. As pessoas, os funcionários, têm que ter a situação delas completamente clara como a água e eles têm que saber completamente os dados que têm que executar e as coisas que têm que executar. Antes de passar a palavra ao outro candidato, eu esclareço uma coisa. Este clube termal que propõe para as termas é uma espécie de um segmento para pessoas de alto rendimento, eu ia dizer um balneário para elites. Não será um balneário para elites. O que nós pretendemos é criar na zona onde está neste momento o museu da Termolistur. O que nós pretendemos criar... Ficamos sem energia. Tivemos aqui um inesperado corte de energia e retomamos o debate. Estava-nos a palavra o candidato do Partido Socialista, Vítor Figueiredo, que nos explicava a questão do clube termal. O que se pretende com o clube termal é a mudança do museu que existe neste momento no balneário da Dona Amélia, passando para as ruínas romanas depois de elas estarem recuperadas, e aí nesse espaço criarmos uma piscina lúdica de forma que possa ser usufruída efetivamente por pessoas com um rendimento superior ao cidadão comum Doutor Adriano Azevedo, para além dos tratamentos da parte curativa propriamente dita, as termas também poderão ter um outro aproveitamento, nomeadamente na questão da geotermia. Vocês têm algumas propostas concretas para este aproveitamento? A geotermia é uma das componentes, como eu disse há bocado, que faz parte de uma outra área de negócios que já está ativa, mas que tem que ser amplificada. Ou seja, nós temos um caudal de água, não só nas nascentes principais das termas,
como também eventualmente no Polo do Val, que nos permitem ampliar muito esta área. A geotermia tem alguma rentabilidade neste momento, mas pode ser multiplicada bastante. Basta para isso que nós aproveitemos exatamente o calor que advém da água termal e que, de alguma forma, ele possa ser também vendido, esse calor, a nível das outras restantes unidades hoteleiras, até eventualmente de residências particulares, e ainda tem um potencial maior para eventualmente ser difundido esse calor por outras áreas do concelho. Para isso, é evidente que temos que ter a percepção de que é preciso alguma coparticipação em termos do próximo quadro comunitário de apoio, se nós formos para além daquilo que é neste momento o potencial instalado. É óbvio que nós temos um projeto já para candidatar exatamente para aumentar esse caudal e esse aproveitamento para ser depois ramificado em termos de mais unidades hoteleiras, chegar mesmo à área dos Gerós, através também dessas unidades que existem em residências, mas ele pode ser amplificado até para aquecimentos. Exclusivamente para o aquecimento? Exclusivamente para o aquecimento. Pode ser utilizado para outras áreas de negócio, nomeadamente produção, enfim, de algumas espécies pescatórias, mas, e até, como sabem, já em tempos houve uma estufa de ananás e outros produtos mais ou menos que necessitam de calor substancial, mas fundamentalmente tem que ser para aí. Agora, o que nós temos que procurar é ter a noção exata de qual é a percepção e qual é o custo-benefício relativamente a este grande projeto que podia implicar uma distribuição deste calor, não só pelo centro lúdico, e eu defendo aqui o centro lúdico, o centro aquático, porque é a única e a melhor forma que nós temos de aproveitar o calor, diminuindo substancialmente aquilo que são os gastos e os custos de energia, tal qual existem pela Europa fora, e eu penso que se esse calor, essa energia for aproveitada, nós podemos ter um centro lúdico com aquilo que nós dizemos custos de contexto muito baixos e ele ser altamente competitivo relativamente à atração de turistas a nível do mercado nacional e do mercado internacional. Daí a nossa aposta neste centro lúdico. Eu acho que é um equipamento determinante e substancial para contrariar a sazonalidade que existe nas termas e de alguma forma podermos potenciar e criar mais emprego. O que nos interessa a nós é que o combate à sazonalidade das termas tem que ser através da criação de mais emprego, da sustentabilidade daquelas pessoas que só vão trabalhar 4 ou 5 ou 6 vezes para as termas. E, portanto, esta área de negócio, juntamente com a área da geotermia, quando as candidaturas colocam em causa, porque não percebem que estamos a criar mais emprego especializado, emprego de alta qualificação. Portanto, nós queremos isso, não queremos colocar em causa. Se eu visse aqui ideias melhores, mais positivas, que criassem emprego, criassem as empresas, eu era o primeiro a bater palmas e acho que toda a gente vai subir e bater palmas. Agora, quando alguém está com ideias exatamente para promover o emprego, para criar empresas e colocam isso em causa, meus caros amigos, então vamos sair aqui mais ideias para o ver. Engenheiro do Carmo, em relação a este aproveitamento, para além do eu, antes de mais, tenho que agradecer aqui ao candidato Sousa ter já reconhecido por ser eleita vereadora pelo Bloco de Esquerda para a Câmara Municipal. Efetivamente, esse é o nosso objetivo, estou convencida que o vamos atingir. Lamento é que o Dr. José Sousa trace metas inatingíveis, isso de facto passando à frente e à questão da geotermia. Claro que eu considero fundamental que aquele potencial que existe na água quente das termas, no calor das termas, seja devidamente aproveitado. Para além dos fins para que está a ser aproveitado, seja aproveitado também para outras coisas, nomeadamente o aquecimento dos hotéis, das casas e na agricultura. Aliás, na entrevista que fiz aqui há dias na Rádio Lafões, referi a existência de 2 estufas de produção de ananás e de estufas de bananas na Quinta de Valdoso e referi por essa ocasião que havia uma forte tradição de produção de hortícolas na margem do Lago Volga, nomeadamente Valadares e Serrazes. Aliás, pude constatar isto recentemente na Feira da Oliveira de Frades. Quase todos os vendedores de produtos hortícolas que lá estavam eram oriundos daquelas freguesias. Portanto, eu penso que se pode puxar muito pela agricultura daquelas freguesias e de outras, estou-me a referir àquelas porque sei que naquelas existe tradição, tirando partido, de facto, do aproveitamento do calor das termas. Agora, o que eu considero, e por acaso tenho morrido aqui ao longo deste debate, que está-se aqui a falar como se não houvesse passado.
Como se agora ninguém tivesse passado, ninguém tivesse responsabilidades e estivéssemos todos em pé de igualdade para a gestão da Câmara a partir do dia 29. E, na verdade, não estamos todos em pé de igualdade. Na verdade, há uns que já lá estão, e que já lá estão há muitos anos, que já deram provas de incompetência. E há outros que têm o seu projeto, que estão agora a apresentar e que estão agora o eleitorado decidirá. Exatamente. Doutor José Sousa, o projeto que há pouco falou também engloba a questão da geotermia. Em que tipo de aproveitamento? Eu vou-lhe explicar qual é o nosso projeto e também já está correto. A água termal nasce a 68,7 graus e passa num primeiro permutador e nesse primeiro permutador a água da rede segue para 2 unidades autónomas. O hotel de parque, o hotel rural e o outro banho. E chega a uma temperatura bastante alta, próximo de 60 graus. O que permite aquecer os radiadores, portanto, permite aquecer o ambiente e tem um subsistema que permite aquecer as águas sanitárias e uma piscina. Mas não fica por aí, porque a água termal, e esse sistema pode ser ampliado e pode ser, porque nós temos um caudal de 10 litros por segundo na nascente natural e temos um caudal de 12 litros por segundo no furo que foi feito de 500 metros. Curioso é que os dois juntos dá 17 metros, significa que um interfere com o outro. Mas o potencial, mesmo para aquecimento das unidades hoteleiras, ele está por explorar. Temos um projeto piloto que fornece calor a essas 2 unidades hoteleiras. Mas isto não fica por aí. A água ainda continua demasiado quente. E então vai-se buscar água ao rio para arrefecer a água termal, para que ela fique na temperatura certa para poder fazer tratamentos. E essa água que vem do rio para arrefecer a água termal, chega ao rio quente. Essa água quente que chega ao rio, é perfeitamente possível colocá-la em casa das pessoas. É perfeitamente possível termos. Eu tive uma reunião com o professor da Universidade dos Açores, não fui só eu, fui eu e o professor Rogério, tive uma reunião com o professor da Universidade dos Açores em que diz que é possível nós colocarmos contador de água quente nas casas das pessoas. E queríamos informar também que a tubagem das termas, ela já está toda metida desde a obra da revitalização urbana das termas. A tubagem está toda... Passando afeto um pouco as questões técnicas, isso é para abranger que área? Terra só? Não. O potencial é muito superior. Pelo que nos disse o professor da Universidade dos Açores, o potencial é enorme. A Reykjavik está quase toda aquecida, com um sistema completamente diferente, mas é perfeitamente possível e é diferenciador do que se passa nas outras terras. É mais um atrativo também turístico, acho que seria espetacular nós conseguirmos isso. E acho que devemos ir por aí. Então, Figueiredo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Parece estarmos todos de acordo, mas também queria dizer uma coisa. Sim. Penso que estamos todos de acordo sobre esse assunto. No nosso programa eleitoral também consta o potencial aproveitamento do polo global, construindo as parcerias e movimentando sinergias de modo ao aproveitamento geotérmico e ao lançamento de novos conceitos termais. Mas também queria voltar novamente à questão da dermocosmética. O que se passa é que foi apresentado um produto numa festa da água, numa altura de campanha eleitoral, tendo-se gasto dinheiro do erário público e de forma houvesse com participações, mas a verdade é que foi apresentado um produto que não existe. E eu pedi para que me trouxessem hoje esse produto, e esse produto não me trouxeram, o que significa que não existe. De forma erradamente e de uma forma incorreta, foi apresentado um produto que, como digo, não existe. Para ultrapassarmos esta questão, doutor Adriano, uma vez que a questão foi colocada novamente, existe ou não existe produto em termos de eu acho que há pessoas que não conseguem perceber aquilo que alguém diz, nem percebem aquilo que se lê. Qualquer campanha de marketing de um produto é lançada através de um evento, através de várias formas de promoção do produto. O produto foi dito pela responsável da empresa, que está também responsável pela produção dos primeiros lotes, que o produto está em produção. E dissemos claramente que era em outubro que o produto ia chegar às termas de São Pedro Sul para ser vendido e comercializado. Chega ao mercado em outubro. Sim, foi dito claramente. Isto está, não é projeto, é produto, cara. Existe a forma de projeto, mas no mercado não existe. Se eu agora sair daqui, desculpe, não me trato por mim. A candidata é que é assim que eu trato. A senhora candidata tem que ouvir também aquilo que eu estou a dizer. O que eu lhe digo é que existe. Se eu sair daqui no final do debate, onde é que eu posso chegar? Não existe. Não existe. Há bocado estava a dizer. Eu posso explicar.
produto vai chegar em Posso explicar a ser a candidata? Realmente ela mas não vamos consegue perceber, ou não quer Tem muitas perceber. dificuldades. Ora, Tem muitas em termos dificuldades de em promoção, perceber. é assim, o produto está concebido, o produto já existe de facto, foi testado, tiveram lá jornalistas daqui. Existe no mercado, pergunto eu. Existe no já mercado, sim concebido, ou está a não? ser Só comercializado, é colocado Existe no no mercado. mercado, sim ou não? Ao seu candidato, qual é o valor do produto? É branco, não podia ser de outra coisa. Não podia ser de outra coisa. trazido uma amostra de nós. Não, existe a amostra e foi testada. Mas a Rádio Lafões, a Rádio Rosela, muita comunicação social, teve a oportunidade, exatamente. Mas já estamos à conclusão. Mas já agora sobre isto. Existe no papel. Não existe no papel, está a ser produzido já. Será Isto é comercializado mais logo. tarde, Esta não sei gente quer denegrir aquilo que é um projeto estratégico para a Câmara de São Pedro do Sul, que vai criar emprego, que vai estar no mercado rapidamente em outubro e, portanto, querem colocar em causa aquilo que é uma vantagem acrescida em termos de mais valor para as câmaras. Mas eu gostava já agora de voltar atrás, porque quando há alguém que tem ideias positivas, que efetivamente viu concretizado um projeto que demorou anos a fazer, e quando alguém tem, enfim, estes à parte, laterais, é por falta de desconhecimento, mas eu gostava de dizer que outra coisa. Quando alguém diz uma carta, por isso quer que a Termoestudo seja uma empresa onde dá gosto de trabalhar, eu só pergunto, é para quê? Para voltar o primo a criar um mal-estar naquelas pernas, é para criar os problemas, é para, de alguma forma, consolidar aquilo que foram irregularidades sucessivas, é para continuar a insistir em ilegalidades graves. É esta pessoa que, de alguma forma, o candidato do Partido Socialista quer ver nas terras, é com este tipo de cultura, meus caros, eu acho que os funcionários, a Termoestudo, toda a gente, penso eu, quer o melhor para as termas. Agora vamos aí lá colocar ideias, projetos, criatividade, muito especificamente sobre essa questão do para ultrapassarmos a questão. O que eu queria dizer é que ninguém está contra o produto, ninguém quer denegrir. Agora, não percebemos como é que um produto que está em estudo há cerca de 10 anos ainda não saiu cá para fora e não percebemos como é que, numa altura de campanha eleitoral, o Sr. candidato Adriano Azevedo vem a apresentar o produto como se estivesse a ser produzido. Está-se não consegue. Não, a questão é que esta questão do produto já é de ontem e ontem ficou no ar que o produto existia e de facto o produto não existe. Constatamos agora que não existe um projeto. Mas o que é grave no meio disto tudo é que ninguém está contra. Desculpe, eu não interrompi, não tratei mal, mas não vai fazer o favor de ouvir e vai responder com facto. É que eu estou a falar de facto. Eu falo daqui diretamente. Respeito eu pela sua daqui diretamente para a empresa que está a produzir então, produto. Então, faz favor em manter o produto que eu quero comprar. Vale a pena. No final, não quero comprar. Não faz favor, telefone e manter o produto que eu compro no final do No final, agora a questão é, já vimos que a questão, ninguém está contra o produto, ninguém está contra o desenvolvimento das termas, antes pelo contrário. Agora, o que é lamentável é que aquele festival das termas, aquela apresentação do produto, tenham sido aproveitadas em maré de campanha eleitoral, tenha sido gasto dinheiro dos nossos impostos para promover a candidatura do PSD. Isto é lamentável e é punido por lei, é ilegal, se alguém fizer queixa, isso é absolutamente ilegal. E isto é que tem que ser dito. E tem que ser dito também que estes senhores que agora descobriram a pólvora, que agora descobriram muitos projetos, que agora descobriram que há creme, estiveram lá estes anos todos e não fizeram nada. E não nos isso é que temos que dizer. Isso não é demagogia. O senhor e o senhor pois vamos falar. Vamos ter a oportunidade de falar da agricultura e vou-lhe falar dos dados. Vou-lhe falar dos dados. Se o senhor quer ir por aí, vamos por aí, que eu vou-lhe falar dos dados. Vamos falar dos dados. Vocês estão a perder a oportunidade de discutir as vossas propostas, porque senão se permite falar sobre os ouvintes dermocosmética, permite-me? Muito rápido, ultrapassamos. Os produtos dermocosméticos começaram há cerca de 10 anos, como foi dito. Começou com um acordo que nós fizemos na altura, eu e quem estava na Termoestudo, com a Faculdade de Farmácia do Porto, em que escolhemos, numa entrevista, a doutora Marta para fazer a concepção dos produtos. A doutora Marta, a troca era nós suportarmos o mestrado da doutora Marta e ela concebia o produto através da Faculdade de Farmácia do Porto. Os produtos, depois eu saí da Termoestudo, como sabem, em 2004, e os produtos continuaram a ser desenvolvidos, até que chegaram a ter exatamente os produtos. Os cheguemos a ver.
chegaram a ser testados e experimentados na Carvão de 5 produtos ao projeto. Só que, entretanto, os produtos, a legislação foi alterada e as fórmulas ficaram desatualizadas em termos legais. Lançou-se uma candidatura e a doutora Marta reformulou as fórmulas, alterou as fórmulas de forma a ficarem adaptadas à nova legislação. Foram também escolhidas as embalagens testadas, foi escolhido o rótulo, a marca. Concluído. E o professor Adriano acompanhou isso e a fase em que está, eu não faço a mesma coisa que o professor Adriano diz a mim, eu não ponho dúvida, se diz que tem, não ponho dúvida. Portanto, concluímos esta questão da dermo cosmética. Esperamos então que em outubro que apareçam os produtos para ficarmos todos melhor com a pele um bocadinho mais macia. Todos reconhecem, e as estatísticas também assim confirmam, que o Conselho tem vindo a perder população cerca de 12% nos últimos 10 anos e que o desemprego também apresenta taxas bastante elevadas. Doutor Adriano, como é que nós vamos inverter esta situação? Se for eleito, que medidas é que vai tomar para ajudar a atrair investimentos e a ajudar à criação de empregos? Olha, aquilo que eu penso, o nosso Conselho é um Conselho com um elevado potencial e um potencial muito diversificado relativamente àquilo que é o seu território. É um território que tem duas áreas distintas, uma muito ligada àquilo que é as margens do Volga até ao início de cota de montanha, e depois temos propriamente as aldeias de montanha com um conjunto, enfim, de condições impares, não só para a agricultura, como também para aquilo que é a parte turística e com o aproveitamento das aldeias ainda com produções muito interessantes. E depois temos ainda, enfim, um conselho com algumas empresas, nomeadamente na avicultura, nomeadamente na agricultura tradicional e já a agricultura também biológica, que garantem efetivamente que muitos empregos aí sejam criados. É evidente que esta é a noção do grande potencial, o termalismo, aliado ao termalismo, e depois esta consonância, este mix, por assim dizer, de termalismo e turismo tem que corresponder em termos de aproveitamento daquilo que é a totalidade do território. Nós temos que abraçar as duas componentes, a componente termal e turística, a componente depois mais ambiental, a componente mais agrícola e florestal. Isto só se pode fazer com um plano estratégico, com uma matriz muito forte, em que nos permita de alguma forma atrair investimento, requalificar eventualmente algumas empresas, dotá-las de maior know-how, maior qualificação até eventualmente profissional, para que efetivamente a gente possa aparecer no mercado, porque nós estamos em mercado aberto, em que efetivamente esse mercado possa vender os produtos, possa comercializar os produtos, desde o pequeno produtor até ao produtor de média e grande dimensão. Concluam isto numa primeira fase, que é só para depois fazermos um pequeno intervalo, claro. Eu faço uma ronda para todos e depois retomamos o que eu quero, no fundo, é cozer estes pontos de potencial que o Conselho tem e, de alguma forma, obrigar a que, entre aspas, com o apoio da Câmara Municipal, através do Gabinete Específico para o Investimento e para o CREN, possamos atrair mais investimento, constituir mais empresas e dar mais emprego. Engenheira Maria do Carmo, linhas gerais, depois voltamos a mais uma vez estamos a falar de um potencial que toda a gente reconhece, qualquer dia das pessoas tem um potencial também, mas que nunca foi acolhido. E a prova disso é o enorme despovoamento e essa livre profissional que temos assistido, e não vale a pena voltar a falar nisso. Também vou caracterizar o Conselho, todos nós e os nossos ouvintes, todos conhecem bem o Conselho e conseguem caracterizar fisicamente o Conselho. A verdade é que os dados nos mostram que o município de São Pedro do Sul, ao longo de décadas, tem estado completamente voltado, de costas voltadas para o desenvolvimento económico e de costas voltadas para a Serra. Isso é visível, basta olhar para os indicadores, basta olhar para as obras que têm sido feitas, basta olhar para o estado das estradas. E de maneira que nós gostaríamos de saber como é que o PSD vai concretizar estas ideias, porque a Câmara não vai criar empresas, a Câmara não vai criar mais empregos. Como é que isso se faz? Como é que se promove o desenvolvimento económico, não é? Nós consideramos que, de facto, é preciso um plano estratégico para o Conselho de São Pedro do Sul, porque não temos conhecimento da existência de um plano estratégico e consideramos que é fundamental uma aposta clara na criação, em criar condições para a instalação de pequenas e médias indústrias e de serviços
que permitam, sobretudo de base tecnológica, que permitam atrair jovens qualificados e com salários compatíveis que sejam atrativos para a fixação dos jovens. Pensamos também que para isso é necessário dar atenção à mobilidade, um sistema de transportes adequado à vida moderna em São Pedro do Sul e na região de Lafões. Mas tem que deixar acabar. Vamos, voltamos ao assunto. Não deixa acabar. Não deixa acabar. Há indústria, há mobilidade, há os transportes, há a agricultura, não é? Há os aspectos sociais que também têm que ser. E a cultura, que é uma questão fundamental. Só para fazer uma ronda aqui, José Sousa. Sim, mas voltamos ao assunto. Mas entramos aqui depois no curso intervalo. Então, só de uma forma muito rápida, nós entendemos que devemos, para criar emprego, devemos apostar em todos os setores de atividade, como vos expliquei na entrevista aqui à Rádio Lafões, à Rádio da nossa terra, e apostar em todo o território. É fundamental apostar em todos os setores de atividade, não excluir nenhum, nem excluir território. Mas queria dar também, e guardei para a Rádio Lafões, a nossa proposta, que é a de prescindir do IRS que a Câmara recebe. Ou seja, todas as pessoas que habitam em São Pedro do Sul vão deixar de pagar 5% do IRS. É uma boa forma de segurar as pessoas, é uma boa forma de atrair pessoas para o nosso concelho. Vitor Figueiredo. Depois sabemos que a perda de população está relacionada diretamente com o desemprego. E a verdade é que no nosso concelho pouco se tem feito pelo emprego. Nós continuaremos a apostar no turismo termal e da serra, pois é um fator essencial para o desenvolvimento do nosso concelho, mas também temos uma proposta que parece sermos os únicos a propô-la, que é a criação na zona de Pindel dos Milagres de um novo polo industrial ou logístico que fique ali perto da autoestrada A24, com ligação à freguesia de Figueiredo de Alva. E porquê? Primeiro porque ficar perto da autoestrada. Nós tivemos reuniões com os empresários do nosso concelho instalados no Alto Barro e o que nos disseram era que as locações do Alto Barro até à 25 eram locações muito escadiosas. E então apostamos realmente na construção do novo polo industrial na zona de Pindel dos Milagres, em primeiro porque fica realmente perto da A24 e segundo também naquela região, e estamos a falar de Figueiredo de Alva, Pindel dos Milagres, Espinho, Vila Maior e também São Félix, é uma região que tem muito pouco emprego, poucas ofertas de emprego e é uma forma de desenvolvimento de toda aquela região. Depois criaremos um gabinete de apoio aos pequenos empresários, seremos proativos na procura de novos investimentos e não estarei à espera que os investidores venham cá ter. Teremos de ter nós a ir realmente à procura deles. Poderemos ceder os terrenos gratuitamente, poderemos isentá-los de taxas e licenças, poderemos fazer oferta de projetos, além do gabinete de apoio que poderá dar todo esse tipo de assistência a essas mesmas empresas. Muito bem, nós voltamos já a este assunto da criação de emprego. Fazemos aqui um curto intervalo para satisfazer alguns compromissos publicitários e retomamos depois o debate com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Então, até já. Ora, seja ouvido, retomamos aqui o nosso debate entre os candidatos à Câmara Municipal, à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. A engenheira Maria do Carmo Bica, pelo Bloco de Esquerda, Dr. José Alexandre Sousa, da lista independente da nossa terra, pelo Partido Socialista, Vítor Manuel Almeida Figueiredo e PSD, Dr. Adriano Lima Gouveia Azevedo. Eu vou começar esta segunda parte aqui pelo candidato do Partido Socialista, que é o que tem mobilizou menos tempo na primeira parte, e para continuar este assunto da atração de investimento e criação de emprego, como é que a vossa candidatura e a gestão, se for eleito, como é que vai conseguir inverter esta situação de decréscimo da população e de falta de emprego? Na primeira parte, e para não estar a repetir, falei na questão da construção de um novo polo industrial ou logístico na área de Pindel dos Milagres. Mas também queria referir a requalificação do Parque Industrial do Alto Barro, que se encontra neste momento a ficar um pouco degradado. Eu não posso aceitar de forma nenhuma aquilo que o candidato Adriano Azevedo foi dizer para industriais desse mesmo parque, em que a responsabilidade pela manutenção desse espaço seria do candidato Francisco Matos ou até do candidato José Sousa. A responsabilidade é da Câmara Municipal,
do vereador que está responsável por essa área e nunca do candidato Francisco Matos, que já não está na Câmara Municipal há mais de 4 anos. Depois também queria falar na questão dos parques avícolas. Os parques avícolas são necessários na nossa região. A nossa região tem um potencial muito grande em avicultura, tanto na área do ovo como na área do frango, e não podemos admitir de forma nenhuma que industriais que já se quiseram implantar no nosso concelho, e temos conhecimento de algumas situações, tiveram que ir para o concelho vizinho de Vouzela, porque aqui não nos foram dadas as condições para que se implantassem no nosso concelho. Depois também a área da agricultura e florestas é uma área que nos é muito querida e muito grata. Nós tencionamos criar no Concelho de São Pedro Sul um gabinete de apoio à área agrícola e florestal, de forma que os nossos agricultores se possam implantar e apresentar candidaturas nesta mesma área. É tudo? Portanto, passa aí. Na primeira parte já falei na questão da qualificação do parque industrial. Vamos dizer também a nível comercial, da qualificação aqui do centro da nossa cidade, também temos que dar uma certa atenção à área de Santa Cruz da Trata, nomeadamente àquela área envolvente a toda a zona do Calvário, de forma a qualificar toda aquela zona, de forma a que o comércio possa ser mais atrativo. Maria do Carmo, sobre isto, continuando a nossa questão, como é que vamos realmente criar empregos, ou como é que a Câmara poderá ajudar a criar empregos? Será mais correto? Muito bem. Como é que a Câmara pode contribuir porque para... eu presumo que a Câmara não vai meter mais gente. Como é que a Câmara pode contribuir? Na nossa opinião, há aqui setores que são estratégicos, comecei a falar na primeira parte da indústria e consideramos que é fundamental atrair a instalação de novas indústrias, de preferência de pequena e média dimensão, não poluentes, de preferência que utilizem produtos endógenos e, sobretudo, indústrias de base tecnológica que permitam atrair gente nova com oferta de salários compatíveis. Isto é fundamental. Outra questão que é fundamental é a questão da agricultura. É facto que a agricultura tradicional, na última década, perdeu importância. Isto muito por resultado da integração na União Europeia, que não temos tido uma política agrícola comum, que não tem beneficiado do tipo de agricultura tradicional que nós temos. Contudo, está a surgir agora, durante este quadro comunitário, uma nova vaga de agricultores e uma nova vaga de investimentos. Temos de dizer que a nossa região, a região do Açores, em São Pedro do Sul, é a região do país que tem o maior número de candidaturas aprovadas para jovens agricultores. E essas candidaturas correspondem basicamente a 2 tipos de produtos. A grande maioria é pequenos frutos, e dentre desses os mirtilos, e também a avicultura. São os setores a que correspondem estes dois, são os 2 grandes setores de atividade que escolheram os jovens agricultores. São jovens qualificados, uma grande parte deles são licenciados e que vão requerer do município uma atenção especial e uma articulação de políticas, nomeadamente com a política cultural, com a política educativa, com políticas sociais. Temos a questão da avicultura, que é um cluster fundamental na nossa região, que não tem sido dada também a devida atenção, e sei de pessoas que já deixaram de aproveitar fundos comunitários por dificuldades no licenciamento. Há que dar atenção a este cluster, há que, em articulação com as juntas de freguesia, criar infraestruturas nas freguesias e disponibilizar espaços para que os avicultores possam crescer e progredir. É uma atividade que é muito rentável numa pequena área e é uma atividade que tradicionalmente tem sido bastante acessível, porque permite que as pessoas tenham rendimento mês a mês, de 2 em 2 meses. Um outro setor fundamental é a questão da fileira florestal. A fileira florestal exige um novo olhar do ponto de vista do aproveitamento das madeiras, do novo aproveitamento das resinas, que São Pedro Sul já tem uma tradição, aliás, temos ali a Figueira de Alva. E o papel da Câmara, eu vou dizer qual é o papel da Câmara em todos estes aspectos. Na questão da indústria é, sobretudo, na criação de infraestruturas,
a localização do parque industrial. Vocês propõem um parque... Nós propomos um novo parque industrial na zona sudoeste do Conselho, mais próximo possível da A25. E em relação ao vosso bar, tem alguma... Achamos que está completamente mal localizada. As pessoas que trabalham, que têm empresas no Alto Bar, consideram que não é para abandonar, estão lá empresas instaladas, agora não é capaz de atrair novas empresas. E as pessoas consideram que gastam mais dinheiro e que demoram mais tempo a chegar com os seus produtos à A25 do que da A25 aos mercados, que são sobretudo no Porto, nas grandes cidades e na zona do litoral. Portanto, foi uma má aposta a zona industrial no Alto Barro e foi uma má aposta o Conselho de São Pedro do Sul ter-se fechado aos concelhos vizinhos e ao resto da região, nomeadamente a nível de redes viárias. Foi uma aposta péssima. Outro aspecto em que a Câmara pode e deve intervir, para além das infraestruturas, é da criação de uma incubadora de empresas, isto em parceria com uma universidade onde já existe tradição, pode ser a de Aveiro, pode ser outra, mas a Aveiro está aqui ao lado, tem uma grande experiência nesta área, tem uma grande experiência de trabalho com as empresas e com as autarquias, e um nível de incubação de empresas seria fundamental criar-se aqui em São Pedro do Sul. A nível da agricultura, a Câmara, para além de ter o seu gabinete de apoio ao investimento, tem um papel fundamental no apoio ao associativismo agrícola, nomeadamente a questão dos pequenos frutos. É fundamental apoiar esta associação de jovens agricultores que nasceu. São produtos que se destinam ao mercado internacional e sem associação não conseguem chegar ao seu destino. A Câmara pode intervir na promoção dos produtos em feiras internacionais e organizando aqui feiras destinadas a isto. Por exemplo, a Vitela de Lafões. A Vitela de Lafões é um produto de excelência, é um produto que pode projetar a marca de Lafões a nível nacional e internacional e não tem sido devidamente aproveitado. Nós devemos fazer um grande festival da Vitela de Lafões em articulação com os outros municípios, com a Confraria de Gastronómicos de Lafões e com outras entidades, nomeadamente com a entidade gestora da denominação de origem. É uma IGP, uma indicação geográfica. Fundamentalmente na promoção. Sim, não é? é fundamental. Um grande festival da Vitela de Lafões. Isto não é nada de novo, isto faz-se na França. Vamos concluir. Na França, uma raça como a aroquesa, o com menos efetivo que a aroquesa, consegue projetar-se em toda a França e atrair público da França. Aqui isto também é possível. Isto não aconteceu ainda porque os municípios têm andado de costas voltadas uns para os outros. Isto tem que se dizer. É um exemplo a Feira de Lafões, que se fez durante 9 anos. E depois de 9 anos, numa altura em que nas 3 câmaras estava o PSD no poder, e eu pensei, bom, agora vai ser mais fácil o diálogo, porque são todos da mesma com política. Viraram as costas à feira, que era um grande exemplo. Para concluir, a questão da fileira florestal. A Câmara tem que apoiar o funcionamento das IFs, isto é, a gestão coletiva da floresta, tem que investir em infraestruturas. Não tem funcionado muito bem as IFs, não é? Não tem, falta de política. E tem que investir numa outra coisa que para mim é fundamental, que é, durante o inverno, em diálogo com os produtores, fazer queimadas para a renovação das pastagens. A questão das pastagens é a origem de muitos incêndios. É fundamental que o município, em diálogo com os produtores, com a colaboração dos bombeiros e dos sapadores florestais, comece, durante o período de inverno, a fazer queimadas controladas para a defesa da floresta. José Sousa, passamos por criação de novos parques industriais ou a candidatura independente tem outras propostas? A candidatura independente da nossa terra tem como principal objetivo a criação de emprego. Tem como principal objetivo a criação de emprego e já falamos que as termas podem criar novos postos de trabalho, não só a termal no estudo, para isso tem que aumentar a frequência, mas todo o conjunto de atividades que nós falamos sobre as termas. Mas não seria bom que a Câmara continuasse a ser um grande empregador, não é? Se aumentar a frequência, tomáramos nós poder meter mais pessoas a trabalhar, não em função do aumento da frequência. Isso é ótimo, é ótimo. Mas a iniciativa privada, nesta parte da iniciativa pública é fundamental, mas na iniciativa privada, ela não se termina por decreto. A Câmara Municipal pode e deve apoiar todas as iniciativas privadas. No setor primário, nomeadamente na agricultura, já todos nós falamos e todos nós estamos de acordo que é preciso criar um gabinete de apoio ao agricultor. Nomeadamente quando um jovem empreendedor pretende
ir para esta atividade, a Câmara Municipal deve o informar no sítio onde ele quer instalar a atividade, que tipo de infraestruturas tem, quer sejam viárias, quer sejam relacionadas com a eletricidade, saneamento, água, etc., e dizer-lhe a esse investidor se há ou não há possibilidade, ou a possibilidade que há de o ajudar a ter sucesso. Também apoiá-lo, logo de seguida, em termos de candidatura, em termos do preenchimento dos formulários, em termos de acompanhamento da própria candidatura. É fundamental, porque uma ajuda desse género é fundamental. Mas queria também dizer, já agora, a propósito disto, que a Câmara Municipal tem que simplificar processos. A Câmara Municipal tem que ajudar as pessoas. Tem que ajudar quem vai à Câmara Municipal. Num exemplo, quem vai à Câmara Municipal meter um projeto de licenciamento de uma casa, deve haver uma reunião imediata com os técnicos e com quem decide, por forma a que saia de lá já praticamente o projeto. Mas já iremos falar nessa questão. Mas continuamos, estava a aproveitar pela parte do atendimento. Depois, no setor secundário na indústria, claro que é preciso criar condições, é preciso preparar terrenos para que não se percam oportunidades. Isso é fundamental. E há também, como foi dito, que procurar novas empresas, ter uma atitude ativa, proativa, relativamente a esse tipo de investimentos. O comércio é a principal atividade de São Pedro do Sul, da antiga vila de São Pedro do Sul. E o comércio só se desenvolve com o aumento da população. É fundamental. Por isso é que eu estava a falar também na diminuição do IRS para os habitantes em 5%, porque essa parte a Câmara pode prescindir dela. E gostava de saber também a opinião dos restantes, porque poderemos até estar todos de acordo. Até poderemos estar todos de acordo. E o comércio precisa de pessoas. Se não houver pessoas, não há comércio. E ainda como agravante, depois não há alunos. A quantidade de pessoas que está a ficar com o horário zero é preocupante. Começam a faltar pessoas, começam a faltar crianças no nosso concelho. E então, como é que isso se pode dinamizar o comércio? Na nossa opinião, é criando atividades, é considerando São Pedro do Sul como um polo de atração turística, independentemente das termas. Tem que ter autonomia. Se São Pedro do Sul não tivesse termas, tinha um potencial enorme para ter turismo. Tem que ter animação, tem que ter 3 ou 4 eventos anuais fortes de marketing, como muitas terras o fazem. Depois, a tal ligação ribeirinha entre as termas e São Pedro irão permitir que os utentes circulem dentro da cidade toda, através de pontos de atratividade que vão acontecendo ao longo do rio. Isso tudo junto permitirá a criação de mais emprego são mais pessoas em mais emprego e assim sucessivamente. É esta a nossa fórmula para combater o desemprego. Muito bem. Arena Azevedo, o Parque Industrial do Alto Barro é para qualificar, na vossa perspectiva, para criar também outros? Olha, antes de mais, eu já respondo ao Parque Industrial do Alto Barro. Eu acho que a nossa candidatura é muito clara sobre esta matéria, porque, de alguma forma, ela é determinante no próximo mandato. Nós defendemos um conceito de apoio à economia e ao empreendedorismo. Nós defendemos isto de uma forma muito rigorosa e muito planificada. Se lerem o nosso programa aponta exatamente para que nós concentramos a nossa ação, a ação da Câmara, no estímulo e o apoio ao empreendedorismo local, através exatamente da melhoria das infraestruturas, seja do Parque Industrial do Alto Barro, seja de outras infraestruturas existentes no Concelho. Temos que valorizar fundamentalmente as empresas, temos que valorizar muito aquilo que são as micro-iniciativas de base local, sejam elas envolvendo estratégias de apoio exatamente ao marketing e à animação territorial, mas fundamentalmente eu acho que, e o determinante, é nós percebermos que temos na Câmara de ter um atlas de oportunidades ao investimento. E esse atlas de oportunidades ao investimento passa muito por aquilo que vai ser o Portugal 2020, ou seja, o próximo quadro comunitário de apoio. Nós temos que ter o aproveitamento máximo deste quadro, em todas as suas áreas, em todas as suas valências, em todos os seus níveis de investimento. E para isso nós temos que obrigatoriamente dinamizar a empregabilidade e o emprego a todos os níveis. E isso passa fundamentalmente por atrair, obviamente, investidores provenientes de outras regiões do país e também dar alguns apoios aos investidores cá de São Pedro do Sul e da própria região. Passa também por melhorar as respostas e a rapidez dos licenciamentos municipais com um acompanhamento administrativo e técnico muito regular.
porque não me cabe na cabeça que qualquer cidadão de São Pedro do Sul ou de outras origens não chega à Câmara Municipal e não tenha um tratamento direto, um tratamento facilitador, um tratamento de que não se pode perder quem tem uma intenção de investimento. E esse investidor tem que ser acompanhado desde o primeiro momento que apresenta essa intenção, e para isso ou vem voluntariamente ou a Câmara tem que ir de alguma forma procurar onde é que esses investidores podem vir para São Pedro do Sul, atendendo exatamente ao lado das oportunidades que nós divulgaremos oportunamente pelas associações industriais, comerciais do país. Nós temos também obrigatoriamente de desenvolver programas de incubadoras de empresas para facilitar aquilo que são jovens quadros, jovens qualificados, não só do ensino profissional, mas também do ensino universitário, para que num primeiro momento de arranque a sua empresa tenha as condições logísticas, tenha as condições ideais para eles desenvolverem a primeira área de negócio. E para isso a Câmara aqui pode facilitar muito este tipo de intervenção. Pode dotar essas incubadoras de instalações, de equipamentos, de mobiliário, e a partir daí nós percebemos que os jovens podem ter aqui uma oportunidade de criar a sua empresa em áreas de negócios transversais, exatamente aquilo que é a atividade económica do Conselho. Mas mais do que isso, eu defendo exatamente que toda a área económica e do empreendedorismo também tem muito a ver com o comércio, também tem muito a ver com as termas, tem muito a ver com a serra. E isto só é possível conciliar isto tudo se nós tivermos efetivamente uma rede de animação e de promoção dos produtos turísticos, que são também negócio, dos produtos que são manufaturados aqui, dos produtos que são derivados do recurso sem dólares do território de São Pedro do Sul. Se nós tivermos essa rede de comercialização, essa rede de aproximação entre aquilo que é o consumidor e o produtor. E mais, eu defendo afincadamente que o nosso comércio local deve ser revitalizado de uma forma em que nós possamos comprometer o sampedrense a comprar no comércio local. É muito importante que todos nós percebemos que se nós não compramos ao nosso vizinho e vamos comprar além fronteiras, noutro concelho ou noutras paragens, estamos a prejudicar-nos a nós próprios. Nós temos que criar hábitos de defesa do próprio comércio. Nós temos que criar hábitos, porque se assim o fizermos, nós estamos a proteger a todos. E eu estou convicto que quer em São Pedro do Sul, quer em Santa Cruz da Trapa, quer noutras freguesias, nós temos excelentes comércios, excelentes comerciantes. Vamos a todos dar as mãos, vamos a todos fazer com que aquilo que é a base da sustentabilidade da economia passe exatamente por esta comercialização, por esta abertura a adquirirmos os produtos locais no comércio local. E eu acho que isto é determinante no próximo futuro, exatamente para criarmos essa ligação e essa empatia entre o comerciante e aquilo que é o consumidor. Então, Figueiredo, a par com o termalismo, a São Pedro do Sul tem também boas potencialidades para se afirmar no setor do turismo. Nós, enfim, de uma maneira geral, já que abordámos mais ou menos o assunto, mas não sei se quer adiantar mais alguma coisa sobre as vossas políticas para este setor. Olha, antes de passar essa parte, gostaria de dizer que o candidato Adriano Azevedo parece ter muitas ideias para o desenvolvimento do nosso concelho. A verdade é que está na Câmara Municipal há 13 anos e todas essas ideias que ele agora está a propor já se poderia ter proposto antes e assim o concelho estar mais desenvolvido com o que está neste momento. Parece que, efetivamente, agora, passados estes 13 anos, em que foi, efetivamente, vice-presidente da Câmara Municipal e que não visitou as freguesias durante esses 13 anos, porque, sendo vereador da Câmara Municipal, poderia fazer algumas visitas para ver qual era a situação concreta de cada freguesia. A verdade é que nunca as visitou. E depois também falou na questão do comércio, da compra no comércio local, e eu queria só dar um exemplo que a própria Câmara Municipal comprou uns outdoors que foram afixados no sentido das pessoas comprarem no comércio local, e esses próprios outdoors foram adquiridos em Viseu, quando em São Pedro do Sul existem firmas que fazem o mesmo tipo de trabalho, e que, segundo consta, parece que terá sido a mesma empresa que fez os outdoors para o candidato Adriano Azevedo. No que diz respeito à questão do turismo, é complicada. Há efetivamente muito a fazer. É claro que o turismo terá que passar pelas termas, terá que passar pela serra. Aquilo que o candidato José Sousa disse há pouco, é essencial o Conselho estar virado para os rios, para o Rio Douro, para o Rio Sul. É necessário efetivamente fazermos um percurso pedonal que ligue as termas aqui à cidade, de forma a que possa potenciar toda aquela região no sentido de criar
pequenos polos que possa realmente criar algum emprego. Eu vou-lhes passar aqui a palavra ao Dr. José Sousa para falarmos do turismo e uma vez que houve aqui uma acusação, vou dar a oportunidade ao professor Adriano de rebater, mas sem entrarmos aqui em grandes... Efetivamente, o candidato Vítor Figueiredo já nos habituou à calúnia e aos ataques pessoais. E eu não lhe posso permitir que, de alguma forma, venha aqui com insinuações graves, e isto demonstra exatamente aquilo que é o nervosismo da campanha do candidato Vítor Figueiredo. Parece que ele me anda a vigiar durante estes anos onde tenho percorrido o Conselho de les a les, conheço o Conselho como ninguém, conheço as povoações, as freguesias como ninguém, conheço as povoações como ninguém. E quem não tem ideias, quem não tem projeto, quem de alguma forma passa a vida a controlar os outros, faz lembrar um bocadinho, mas sem projeto para o Conselho, faz lembrar um bocadinho o time da RAS, também quando era Presidente da Junta, também se aventurou numa candidatura a Presidente da Câmara. E o que é que deu? Deu exatamente aquilo que todos nós conhecemos. Enfim, numa situação de vexame, porque nós não poderemos andar aqui a discutir as coisas sem as percebermos, sem as elencarmos. E nós temos de ter projetos, temos de ter ideias concisas e precisas. E nem com ameaças, nem é com situações menos claras. E eu acho que a campanha tem que ser limpa e não podemos andar aqui, como o Sr. Candidato agora demonstrou, a quase perseguir as pessoas, porque não tem a mínima probabilidade de ser. Em relação ao turismo, há mais alguma coisa? Calma aí. Sobre o turismo, São Pedro do Sul, grandes termos, não é? Relativamente à outra parte da cidade, aqui, a antiga vila de São Pedro do Sul, nós consideramos que nós temos um problema, que é o seguinte, e vocês experimentem. Chega um turista à entrada da Câmara e pergunta o que é que se pode ver na cidade de São Pedro do Sul. É complicado dar-lhe ideias, porque nós temos uma cidade extremamente bonita, extremamente interessante, extremamente antiga, mas temos poucas portas abertas. Se nós conseguirmos abrir a porta da Casa dos Marqueses, era extremamente interessante. Se nós conseguíssemos abrir outras portas de outras casas antigas, era fundamental. Depois é o aproveitamento dos rios. A nossa proposta passa por uma ligação da Ponte de Povos, da Praia Fluvial de Povos, até ao Pontão, do Pontão até aos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública, em que poderíamos colocar uma charrete a fazer esse circuito, que é um circuito extremamente bonito. Uma charrete ou outro veículo qualquer. Há um potencial enorme. A Serra também tem um potencial enorme. A nossa Serra é fantástica. Falava com uma senhora venezuelana que frequentava as termas e que vive nos Estados Unidos, que ela dizia que a história do lobo e das cabras já não existe praticamente. Na Europa existe muito pouco. Que é um potencial turístico enorme essa história. Podíamos converter um problema que se passa em Covas do Rio para uma vantagem comparativa, porque, no fundo, são situações que devem ser aproveitadas e potenciadas ao máximo. Temos um potencial enorme em termos turísticos. Bom, a questão do turismo, eu queria em primeiro lugar dizer que o turismo por si só não resolve coisa nenhuma. O turismo deve ser a principal aposta da criação de riqueza. Isto já aconteceu noutras regiões, como por exemplo no Tirol, e de repente aquela região passou de moda e ficaram com o problema nas mãos. Portanto, temos que ter criação de riqueza efetiva e o turismo é mais uma atividade económica. E o turismo em São Pedro do Sul tem que ser olhado de uma forma sistémica, tem que ter uma abordagem sistémica. Temos que olhar para o património, para a cultura, para a agricultura, para o artesanato, para a gastronomia, para a agricultura e os produtos de qualidade que nós temos e a partir daqui organizar pacotes turísticos. Isto já há trabalho feito sobre isto, a partir da ADRL e daí saiu a criação de uma associação de desenvolvimento para o turismo, da qual fazem parte diversas pessoas, nomeadamente donos de restaurantes, de quase todos os proprietários do turismo rural, por
pacotes, isto num trabalho em parceria com regiões espanholas e regiões francesas, criaram pacotes turísticos que englobavam precisamente estas várias atividades, em que o objetivo principal era usar o turismo para puxar pela agricultura, para ser uma ferramenta ao serviço do desenvolvimento da agricultura, ao serviço do desenvolvimento rural. Portanto, o turismo, um projeto político para desenvolver o turismo em São Pedro do Sul tem que ser feito, tem que ser continuado, este deve ser agarrado, na minha opinião. Acho que varrer o trabalho que está feito, e nomeadamente ir a Lisboa, ao Ministério da Agricultura, pedir para trabalho, para não serem aprovados projetos para a região, é muito mau gosto. Devemos pegar um bom trabalho que se faz na região, apoiá-lo, juntar-nos a ele e desenvolvê-lo, deitar abaixo o trabalho dos outros e continuar de costas voltadas e, pelo contrário, andar de gabinete em gabinete a pedir para não serem aprovados projetos A, B ou C, porque não são do mesmo partido da Câmara. Isso, de facto, é de muito mau gosto. Portanto, e sobre o turismo, é isto que se me oferece dizer, mas também gostava já agora de perguntar, de dizer uma coisa aos nossos ouvintes. É quem ouve este debate interroga-se: será que o professor Adriano, o candidato Adriano Azevedo, não esteve na Câmara durante este tempo todo? Ou será que esteve e não foi ouvido pelos seus companheiros? Ou será que está a atrair os seus companheiros e a renegar a obra que fizeram? São três perguntas, três hipóteses que a gente coloca. O ouvinte que está do outro lado vai se interrogando. Estamos com pouco tempo, a questão já foi colocada várias vezes. O Dr. Sousa, se for eleito, escolheu como primeira medida na sua gestão a reorganização de todos os serviços municipais. Eu gostaria de saber também dos restantes candidatos se esta vai ser uma preocupação prioritária das vossas candidaturas e da vossa gestão, se forem eleitos, e em que modo é que o farão. José Sousa, não sei se quer adiantar alguma coisa já. Quero adiantar. Quando se chega a presidente de alguma instituição, a primeira coisa que se faz eu peço-me que agora é chamar o serviço e vamos reorganizar, vamos pôr a tentar que funcione cada vez melhor. É sempre isso que se deve fazer. Em primeiro lugar, reorganizar os espaços. E gostava também de saber a opinião dos restantes. Eu entendo que os serviços da Câmara Municipal devem ser mais concentrados, principalmente os administrativos. Eles devem passar para a cadeia. Não estou a falar que as rendas sejam rendas altas, nomeadamente a renda de shopping não é alta, há uma que é substancialmente alta para o que é, elevada para o que é, mas não estou a falar do valor das rendas, estou a falar em termos de funcionalidade. Eu entendo que, em termos de espaço físico, a Câmara Municipal deve ser readaptada. E depois, mesmo em termos dos próprios serviços, para que facilite, em primeiro lugar, os municípios, deve-se reorganizar por forma a que cada um se sinta o mais apto possível naquilo que faz. Se sinta o mais motivado possível na função que está a desempenhar. Se nós conseguirmos que cada funcionário desempenhe a função para o que está mais apto, nós conseguiremos ter uma Câmara cada vez melhor. Porque um serviço, nomeadamente em termos administrativos, um serviço com um funcionário a menos é mau, mas com muitos a mais é péssimo, porque funciona pior. Portanto, motivar os funcionários e concentrar os funcionários é o exército da Câmara. Vítor Figueiredo, que é o candidato que tem aqui, que utilizou menos tempo. Olha, eu posso dizer que nós temos soluções para a questão dos serviços municipais. Primeiro, uma era a forma de informatizar todo o serviço, nomeadamente na parte do licenciamento de obras particulares, de forma a que se saiba em qualquer altura, em qualquer momento, qual é realmente a situação concreta de cada processo. Outra solução que temos também é instalar rede wireless em vários espaços públicos. Cada vez mais a nossa população tem necessidade de ter acesso à internet, que em determinados locais não tem. Depois queremos criar um número verde de atendimento para a divulgação de problemas que surgem no dia a dia, que são aquelas rupturas de água, luz que caem, buracos na estrada. Queremos introduzir um modelo novo de porta aberta, em que, quando digo porta aberta, não digo porta estar aberta, mas de uma forma mais rápida e expedita, de as pessoas poderem ter acesso ao Presidente da Câmara Municipal
ou aos respectivos vereadores. Depois, queremos implementar o balcão único de atendimento, que será um balcão onde um funcionário poderá tratar de diversos assuntos na Câmara Municipal. Além do Gabinete de Apoio ao Investidor e Empreendedor, que já falei aqui hoje, o Gabinete de Apoio ao Agricultor e ao Produtor Florestal, que também já falei aqui hoje, a reformulação do site da Câmara Municipal, que precisa urgentemente de ser reformulado, de forma que são todos estes vetores que nós tencionamos concretizar a curto prazo. E depois gostaria de dizer ao candidato Adriano Azevedo que não serei o time de Reis, mas serei certamente domingo como Lula da Silva e com muito gosto. Muito bem. Adriano Azevedo, sobre a reorganização de serviço. Eu antes disso tenho que responder ali à candidata Carmen Bica, porque ela sabe, e os ouvintes, toda a gente sabe onde é que eu estava há 12 anos, onde é que estava há 8, onde é que estava há 4 e onde é que estava hoje. Agora, em relação à senhora candidata, é que ninguém sabe, porque a senhora candidata é uma situacionista. Há 12 anos onde é que estava? Em que partido? Não sabemos, há 4, qual foi o outro partido? Agora qual é? Adriano, não vamos perder muito tempo. Em que conselho é que esteve há 8 anos? Em que conselho é que está hoje? Daqui a 4 anos estará aqui, estará em Castro Daire, estará a caminho do Algarve? A senhora tem que perceber que a senhora é que tem que perceber que anda aí a saltitar. A senhora não tem coerência política, a senhora não tem coerência política, a senhora salta daqui para lá, conforme isto esteja tudo a sua responsabilidade. Eu sei onde estive e a senhora sabe. O senhor candidato, Adriano, sabe onde esteve. Esteve a vida toda a fazer carreira política, não trabalhou, não sabe o que é trabalhar. Ele é professor primário de profissão e já não sabe dar aulas aos meninos. Por isso, tem andado a vida toda a fazer carreira política e à procura de taxas e agora precisa da Câmara de Ver. Tem sido eleito, tem sido nomeado, enfim, vai procurando. Agora, a candidata Carmen Bica vive do seu trabalho. Toda a vida viveu do seu trabalho. Não se reconhece outro rendimento que não seja o seu trabalho. E no dia 29, independentemente, não, isto é grave, esta senhora, na falta de ideia, este senhor vai pelos ataques pessoais e eu não lhe admito, senhor doutor Adriano. Não vá pelos ataques, porque se formos por aí, o senhor doutor Adriano tem muitas coisas para lhe dizer que eu queria poupar-lhes em público. Eu queria poupar-lhes em público, senhor doutor Adriano. Pois o problema é que é melhor para si que eu lhes portanto, a engenheira Carmen Bica, a candidata Carmen Bica, vive do seu trabalho, não se lhe conhece outro rendimento que não seja o seu trabalho e durante estes anos todos tem trabalhado na região de Lafões, em Borzela, em São Pedro do Sul, em Oliveira de Frades e em Castro Daire. E desde há 4 anos trabalha em São Pedro do Sul. Passa mais tempo em São Pedro do Sul do que o senhor professor Adriano Azevedo. Não vai perder a palavra porque este senhor fez acusações graves e tem que responder. A engenheira Carmen Bica considera que um partido não é uma ideologia, é um instrumento ao serviço do bem-estar das comunidades, ao bem-estar das populações. E, portanto, tem uma ideologia, tem que ir nesta coerência. Se prosseguir, seja abusador, o senhor é abusador, o senhor é mal educado, não tem respeito pelos outros, não tem respeito pela pluralidade das ideias e é totalitarista. Apostou, o senhor, por favor, não vá perguntar as pessoas que eu não lhe admito. Não vale a pena, já vos cortaram, não vale a pena. Vocês ouviram, retomamos aqui, tivemos aqui um pequeno problema técnico e vamos retomar a emissão. Estava-nos a palavra o candidato Adriano Azevedo, que me falava sobre a reorganização de serviços. Eu pedia para concluir, mas deixa aproveitamos o tempo. Sobre a reorganização dos serviços da Câmara, aquilo que eu considero mais importante é efetivamente nós conseguirmos, por parte dos funcionários que temos, e são muitos e bem qualificados, eu acho que nós temos que de alguma forma maximizar as suas competências ao serviço dos municípios. E para isso nós temos que comprometer todos os funcionários da Câmara Municipal com um gosto pelo trabalho, adicionar alguma formação em áreas muito específicas que efetivamente hoje o Conselho e os municípios precisam para o desenvolvimento da sua atividade, para facilitar, enfim, os serviços que hoje o cidadão comum tem naquilo que é a procura não só de informação, mas fundamentalmente de todas as áreas de intervenção municipal. E para isso eu estou convicto que se nós conseguirmos dotar os serviços de meios mais funcionais, mais operacionais, em que esses funcionários
consigam de alguma forma vestir a camisola do Conselho, vestir a camisola da Câmara Municipal. Eu acho que podemos ir mais além. Eu estou convicto que vamos conseguir um Conselho modelo relativamente àquilo que são os serviços para o cidadão comum, para o cidadão santarense. O santarense está muito confiante nas respostas que nós possamos dar relativamente àquilo que é as preocupações, àquilo que são as solicitações do dia a dia, e esta reorganização vai ser debatida, vai ser de alguma forma articulada com as FIAs, com os serviços da Câmara Municipal, e vamos encontrar as respostas adequadas para termos uma Câmara muito mais eficiente, muito mais eficaz e que efetivamente seja uma referência a nível local e a nível nacional. Ora, muito bem, eu vou colocar algumas questões, enfim, para as quais eu pedia que fossem o mais possíveis, porque estamos mesmo em cima da hora. A engenheira Carmo Bica, sobre a reorganização de serviços, o que é que me deve dizer? Portanto, quanto aos serviços municipais, eu sou de opinião que quando uma entidade não funciona bem, o que não quer dos trabalhadores é sempre de quem dirige. Portanto, cabe a quem dirige a Câmara dirigi-la da melhor maneira, criando um clima de motivação para que as pessoas se sintam integradas, mas ao mesmo tempo com eficácia, com eficiência e voltados para o cidadão. Temos de ter uma Câmara voltada para os cidadãos. E para isso é preciso estabelecer prazos, nomeadamente aos processos de licenciamento e outros, e é preciso criar automatismos de maneira a detectar sempre, ter sempre presente o bom funcionamento, quais são os problemas e corrigi-los. E esses automatismos podem ser, um desses automatismos pode ser, nomeadamente, a avaliação, um sistema de avaliação justo que tenha uma parte a partir dos utentes. Isto é, cada utilizador, cada cidadão que vai à Câmara procurar um serviço, preenche um papelinho com um grau de satisfação de 1 a 5, esse papelinho é colocado num recipiente fechado, que só é aberto no final do ano, e no final do ano a média há de bater certa. Mesmo que cada funcionário mobilize 2 a 3 amigos para lá e pôr um 5, ao fim do ano as coisas não andam a bater certo. Portanto, temos que ter um sistema de avaliação o mais possível justo, o mais possível que permita aferir momento a momento a qualidade e em que medida é que o serviço está a corresponder às expectativas e às necessidades dos municípios, das pessoas que estão dentro do Sul e de outras pessoas que venham a precisar de serviços do município. Essa acho que é fundamental. Doutora José Sousa, entrando agora aqui na questão do ensino, a candidatura de José Sousa, como é que vê a atual estrutura educativa no Conselho de São Pedro Sul? Vocês apostam em novos centros educativos ou como é que pretendem resolver também esta questão? Na educação, em primeiro lugar, devem estar os alunos. Essa deve ser a primeira preocupação. E depois dos alunos estarão as localidades. Cada escola que fecha deve ser uma preocupação, mas haver escolas com 2 alunos não pode ser bom para os próprios alunos. Portanto, há que fazer aqui essa reflexão. Nesta campanha eleitoral, nós acordamos fazer o seguinte, que é uma boa ideia, relativamente aos livros escolares. Tem acontecido nesta campanha que muitas pessoas, principalmente do segundo ciclo e do secundário, se queixam que não têm dinheiro para os livros escolares. Claro que existem escolas, mas pessoas que os filhos estão doentes, isto aconteceu várias vezes nesta campanha, os filhos estão doentes, ou o dinheiro ou vai para os remédios ou vai para os livros. E então havia que fazer uma campanha para os professores pedirem às crianças para não escreverem nos livros, julgo que isso já está a ser feito também em São Pedro, por um professor, mas deve haver mais, para não escreverem nos livros, para criar uma bolsa de livros, para que depois os carenciados, os mais necessitados, no ano a seguir possam ter esses livros de forma gratuita. Solidariedade entre os próprios alunos e entre os pais. O que nos preocupa mais relativamente à educação é a diminuição de alunos. Esse é um grande problema. Esse está a provocar horário zero em muitos professores. E horário zero em muitos professores são professores que têm filhos. Conclusão, esses professores têm filhos, têm que ir para o outro lado. Levam os filhos com eles, portanto é sempre a diminuir. Há que inverter, temos que inverter esse ciclo. Portanto, com menos alunos também há fecho de escolas? Com menos alunos, nós deveremos evitar ao máximo o fecho de escolas. Nós deveremos evitar ao máximo o fecho de escolas, mas se o fecho de escola
foi para beneficiar os alunos, ela deve ser feita. Então, Figueiredo, vossas propostas em relação às questões do ensino, que ação poderá ter a Câmara Municipal? Nós temos diversas propostas. Uma delas é a melhoria da ação social escolar aos alunos do primeiro ciclo de ensino básico. Há bocado o candidato Sousa falou na questão dos livros escolares. Nós poderemos equacionar a questão da oferta dos livros escolares ao primeiro ciclo. Temos a renovação de material educativo e pedagógico dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo de acordo com as necessidades. A promoção de ajustamentos horários e calendários de funcionamento da rede pública de jardins de infância com as necessidades das famílias. O apoio a crianças com necessidades educativas especiais, precisamos criar uma equipa que possa trabalhar neste setor. Temos um projeto que é Tradições da Nossa Terra, que é criar uma disciplina que possa ser dirigida aos alunos do primeiro ciclo, no sentido de promover e de ensinar aquilo que se fazia antigamente a nível de artesanato, a nível de folclore, das freguesias onde estão inseridos. Temos o projeto da Universidade de Serra, que foi um projeto que foi proposto pelo Partido Socialista a nível de direção da Câmara Municipal. Iremos tentar complementá-lo e melhorá-lo. E em relação aos equipamentos, em relação aos centros escolares, vocês propõem... Poderemos pensar num para a zona nordeste do nosso concelho, mas só concretizar-se depois de vermos qual é realmente a situação do que está atualmente em construção e que será inaugurado no ano. E em relação às restantes escolas? As restantes escolas iremos requalificar todas aquelas onde houver alunos, todas essas terão que ser requalificadas, porque realmente a rede escolar e as escolas do nosso concelho foram esquecidas por esta Câmara Municipal ao longo dos últimos anos. Além disso, também iremos reformular a Carta Educativa do nosso concelho, porque realmente é necessário e temos que concretizar essa ação. Adriano Azevedo. A educação para nós é uma prioridade, como deve ser, enfim, para qualquer concelho do país. Um país e um concelho que não dá uma prioridade aos jovens, à sua formação integral, é evidente que depois não tem a capacidade de acompanhar o ritmo de desenvolvimento deste concelho, e por isso nós iremos valorizar muito a função das instituições escolares do concelho, particularmente os agrupamentos de escola, quer o de São Pedro do Sul, quer o de Santa Cruz da Trapa, quer outros níveis de ensino, nomeadamente privado. Nós iremos de alguma forma articular melhor com eles, em termos de parceria ativa, uma rede escolar equilibrada, de qualidade, que permita responder fundamentalmente aos interesses das crianças e dos jovens. Temos que garantir a igualdade de oportunidades e temos fundamentalmente que ser parceiros ativos naquilo que é a concretização dos planos de atividades das comunidades escolares. Para isso nós temos que estar presentes em todas as reuniões, em todos os momentos em que efetivamente os agrupamentos e as instituições nos chamem para darmos o nosso contributo relativamente àquilo que é uma gestão equilibrada do concelho. Eu acho que nós temos uma preocupação neste momento que é uma preocupação central, para além da perda de população jovem, para além de problemas sociais inerentes a muitas famílias, nós temos que dotar aquilo que são a rede escolar de São Pedro do Sul com equipamentos mais modernos, mais capazes. O centro escolar está aí, é uma realidade, é uma aposta da atual Câmara Municipal, é um equipamento que abrirá no próximo ano e é determinante para aumentar as condições inerentes ao funcionamento das escolas. Mas nós temos um problema na escola secundária. A escola secundária é uma referência a nível nacional, é uma escola que tem tido ótimos resultados, mas que necessita obrigatoriamente a curto prazo de obras de requalificação. E para isso nós iremos desenvolver todos os esforços políticos e de contactos com as instituições que gerem essa possibilidade de financiamento para que ela seja requalificada nos próximos tempos, de alguma forma para que a competição interescolas, quer com Viseu, quer com Vozela e Oliveira de Frade, seja uma realidade em proveito dos professores e dos alunos do nosso concelho. Maria do Carmo, e vamos acelerar as coisas, estamos mesmo em cima do nosso... Já estamos a ultrapassar? Sim, sabe, penso que também vamos lá. Não, eu tenho aqui os tempos todos. Bom, para nós as questões dos equipamentos são fundamentais, mas já foram aqui referidas e não vou repeti-las, mas são também fundamentais as condições de aprendizagem. E é preciso criar no Concelho de São Pedro do Sul igualdade de oportunidades para todos e que
todos os alunos no início do ano têm as mesmas condições de aprendizagem, que os que não têm dinheiro para comprar livros não fiquem à partida excluídos de aprender ao mesmo ritmo dos outros. Portanto, o que nós propomos, o Bloco de Esquerda propõe, é uma bolsa de livros novos, não usados, para todos os alunos que estão no ensino escolar obrigatório. E se me perguntarem como é que se faz em tempo de crise, faço menos uma rotunda, menos uma estátua numa rotunda e gasta-se nos livros e dá-se prioridade à educação, porque de facto a prioridade de um povo deve ser a educação e a saúde, depois as rotundas e as estátuas nas rotundas. Daremos um pequeno almoço na escola e isto é uma resposta à emergência social que se vive no Conselho de São Pedro do Sul e, mais uma vez, um pequeno almoço para todos, como medida universal, porque há muita miséria, muita pobreza envergonhada. E, portanto, há pessoas que precisam de usufruir desta medida e que não usufruem por vergonha, porque os pais têm vergonha que eles usufruam. Outra questão fundamental é a compatibilização dos horários do ensino primário e pré-primário com os horários dos pais e das mães, numa questão de promoção da igualdade de oportunidades e de compatibilização da vida familiar com a vida de trabalho e cívica, e ainda um aspecto fundamental é a articulação da oferta de ensino entre as escolas públicas dos três concelhos. Não podemos andar a competir, mas sim articular a oferta de maneira que os alunos de Lafões tenham em Lafões os cursos que precisam e os cursos que necessitam. Portanto, a questão da intermunicipalidade também na educação é absolutamente fundamental e é bandeira do Bloco de Esquerda. Vamos concluir. Muito bem. Nós estamos em cima da hora para terminarmos este debate. Eu vou colocar aqui mais uma questão, infelizmente não teremos muito mais para outros assuntos, mas acho que é importante, portanto, todas as propostas, toda a gestão que cada um poderá desenvolver se for eleito, vai necessitar necessariamente de financiamentos. Portanto, o que eu gostava de saber é como é que se tem conhecimento da situação financeira da Câmara, como é que vamos fazer o equilíbrio das contas e também introduzindo e incluindo nesta questão qual vai ser a vossa política de impostos para o Conselho de São Pedro do Sul. Vítor Figueiredo, que é o que tem menos tempo utilizado, e vamos concluir aqui o nosso debate com este assunto. Como subgerir melhor o tempo, agora dá-me a possibilidade de realmente dizer aquilo que penso sobre isso. Queria dizer que realmente a dívida consolidada da Câmara Municipal é na ordem de 30 milhões de euros. A Câmara Municipal teve que aderir, em face dessa dívida, teve que aderir ao PAL com uma verba na ordem de 3 milhões de euros porque estava a fazer pagamentos a 387 dias. A dívida era tão má que o candidato Adriano Azevedo chegou a demarcar-se da gestão do PSD, dizendo que nunca seria candidato com uma dívida tão grande. De forma que a situação financeira não é a melhor e nós realmente temos que trabalhar no sentido de encurtarmos um pouco a dívida, temos que reduzir e combater o desperdício, de forma a que se possa fazer daqui a curto prazo, a curto e médio prazo, determinados investimentos que toda a gente necessita. Queria acrescentar aqui mais um ponto na ordem de trabalhos, que era a questão da extinção de freguesias. Queria lembrar que foi o PSD que foi o causador da extinção das freguesias, como São Martinho das Moitas, Várias, e era bom que realmente as pessoas não se esquecessem disso, porque realmente em relação aos impostos, em relação aos impostos, por causa da Câmara Municipal ter aderido ao PAL, todos nós sabemos que os pagamentos a 14 anos irá fazer com que o custo da água tenha que ser aumentado, porque era uma das condições para que, efetivamente, se pudesse aderir ao PAL. A vossa gestão vai realmente para esta água? Não é que a nossa gestão, é que a gestão que vier vai ter que obrigatoriamente ter que ser aumentada, porque a Câmara Municipal aderiu ao PAL e uma das condições era o aumento da água, infelizmente para a população de São Pedro do Sul. José Sousa, vamos ser... É a última pergunta? É a última. Então, mas não havia a tal ordem de... Havia muita coisa, mas há compromissos da rádio. Sim, e já estamos a ultrapassá-lo. Eu posso lhe informar que a dívida da Câmara Municipal é de 7 milhões de euros, médio e longo prazo,
e de 5,5 milhões a curto prazo. A tendência é para a receita da Câmara ir aumentando, porque o IMI está a aumentar, as transferências do Estado, vamos ver se elas se mantêm. Portanto, há aqui margem de manobra para fazer bastantes coisas em São Pedro do Sul. Portanto, está uma situação que... Em relação aos impostos, há aquela redução do IRS, não é? Da redução do IRS, e o IMI está no mínimo, não há nada a fazer, portanto, era a redução do IRS. Muito rápido, Adriano Azevedo, mesmo rápido, para depois passar aqui algumas dicas sobre este aspecto, e para depois dar 2 minutos a cada um, para finalizarmos mesmo o debate. O que me parece é que a parte financeira da Câmara é o que é conhecida, relatórios de contas são públicos e à semelhança, enfim, daquilo que é o país, as câmaras efetivamente estão um pouco endividadas, mas isso mercê, enfim, de uma atividade que desenvolveram durante muitos anos em prol das populações, e eu penso que agora com alguma contração económica e com exigências orçamentais impostas do exterior, as câmaras, enfim, estão, de alguma forma, a contribuir para o desenvolvimento de cada concelho, de cada território, mas têm que começar a habituar-se a serem mais rigorosas e mais eficazes na gestão daquilo que são os dinheiros públicos. Isto não quer dizer que não tenham sido até aqui, agora temos é que priorizar aquilo que são os investimentos municipais. Em relação e para isso, nós consideramos que nós temos que fazer mais com menos. E para isso os impostos é uma realidade que hoje as autarquias vivem. Há impostos diretos e há impostos indiretos. Aqueles que são impostos, enfim, já de alguma forma legais e que têm a cobertura do Orçamento Geral de Estado, nós não podemos fugir aos mesmos. Agora, aquilo que são impostos que de alguma forma têm folga para nós adaptarmos, eu acho que nós temos que adotar aqui uma política de equilíbrio. E o equilíbrio tem a ver muito com a realidade económica e com aquilo que é o rendimento per capita de cada cidadão em São Pedro do Sul. E por isso aquilo que eu proponho é um estudo muito rigoroso em relação a cada imposto, em relação a cada taxa, de tal forma que nós possamos comprometermos com os sampedrenses, não criando demasiados impostos, demasiadas taxas, não assumindo logo que elas não sejam determinantes para a apuração orçamental do Conselho, e por isso mesmo teremos uma política económica equilibrada. Quanto à política fiscal, o mais rápido possível. A questão do IRS é uma medida generosa, que até poderei concordar com ela, mas parece-me que não resolve o problema das pessoas, uma vez que a maioria das pessoas que têm salários muito baixos, portanto isto não tem um peso significativo, não é isto que vai atrair mais população a São Pedro do Sul, como não atraiu novos conselhos. Estou de acordo com o IRS baixo, mas tem que ser uma medida do Governo, e o Governo, mais uma vez, não pode atirar para cima das autarquias essa responsabilidade da descida do IRS. A questão do IMI está no mínimo, deve-se manter no mínimo, as pessoas já estão muito sobrecarregadas com impostos, não devemos aumentar. A derrama temos que dizer aos ouvintes que é um imposto sobre os lucros das empresas. Portanto, achamos que deve ser estabelecida de forma escalonada, um escalão muito baixo, próximo do zero até 150 mil euros, e daí para cima aumentar então a taxa da derrama. E quanto a impostos, é esta a nossa proposta. Bem, vamos fazer aqui, eu vou dar mais 2 minutos a cada um, respeitando o sorteio que foi feito no início. Para isso vai terminar este debate Dr. Adriano Gouveia Azevedo, 2 minutos, no máximo. Aquilo que eu gostava neste final do debate dizer aos sampedrenses é que a equipa que lidero é uma equipa com experiência e é uma equipa também que associa a sociedade civil em termos de credibilização da organização política e, neste caso, do órgão Câmara Municipal. Nós temos as ideias que foram vertidas num um programa construído através de contributos da sociedade civil, dos agentes económicos, dos agentes sociais. É um projeto mobilizador que tem muito a ver com as pessoas, com a necessidade das pessoas, em prol das pessoas. E nós estaremos em primeiro plano ao lado das pessoas, mas nunca esquecendo aquilo que são os investimentos, aquilo que são a captação, aquilo que é a captação de recursos financeiros. E para isso eu tenho os conhecimentos, tenho as ideias, onde esses recursos existem, como é que se devem canalizar para São Pedro do Sul, seja em qualquer ponto, em qualquer aldeia, em qualquer freguesia deste concelho. E por isso eu estou convicto que os sampedrenses vão compreender no dia 29 que a melhor solução, aqueles que efetivamente garantem uma confiança acrescida para gerir o Concelho de São Pedro do Sul, são exatamente os elementos da minha equipa, comigo a presidir a Câmara Municipal. E essa presidência será uma presidência aberta, será uma presidência amiga de todos os sampedrenses, será uma presidência voltada para o futuro, com uma conotação muito forte em termos de desenvolvimento e em termos de emprego. Por isso eu confio nos sampedrenses, quero melhor para São Pedro do Sul, quero melhor para as suas gentes, e por isso solicito
vivamente, que nos deem uma vitória clara para que São Pedro Sul possa continuar no ritmo de progresso e desenvolvimento que se requer nesta conjuntura difícil. Engenheira Maria do Carmo. Sou a última da eu acertei, sou a última a falar. Não, acertei, sou a última, mas está bem. Não, segundo. Ok, está bem, eu posso falar. Bom, eu tenho que lembrar aqui neste debate que o voto, no próximo dia 29, o voto no PSD, ou seja, o voto no candidato Adriano Azevedo, significa votar numa pessoa que rejeita um concurso público para o recrutamento do futuro gestor da Termalistur e que já afirmou publicamente que já sabe quem é que vai nomear, que já sabe qual é o favor que vai pagar. Isto significa uma continuidade de política clientelista partidária que nós temos que rejeitar. Ontem também confirmou publicamente que nunca foi a uma Assembleia Municipal e com muito orgulho, e também não desmentiu que saiu a meio de todas as reuniões de Câmara. Isto significa um profundo desrespeito pelos órgãos do município, significa uma falta de respeito pelos cidadãos, pela democracia, e um homem que se orgulha de faltar ao respeito dos órgãos municipais, nomeadamente a Assembleia Municipal, que é o órgão por excelência de debate democrático, de debate das políticas de São Pedro Sul, é um homem que não merece ser Presidente da Câmara, que não tem legitimidade para ser Presidente da Câmara num regime democrático. Portanto, votar no PSD significa votar numa candidatura de falta de respeito pelos órgãos do município, numa candidatura de falta de respeito pela democracia, numa candidatura que pretende manter, continuar e aprofundar o clima de medo que se vive em São Pedro do Sul e, mais uma vez, continuar a política de despovoamento, de desertificação e de inversão de desenvolvimento económico em São Pedro do Sul. Portanto, a única forma de contribuir para uma mudança efetiva em São Pedro do Sul é votar no Bloco de Esquerda no próximo dia 29 e assegurarmos uma presença do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal, que será uma voz sem medo, é uma candidatura desassombrada e que não terá medo nunca de enfrentar as ameaças e os poderes instituídos. Dr. José Sousa. Acabou este ciclo por imperativos legais e um grupo de pessoas lançou-me o desafio de liderar um projeto independente que se chama A Nossa Terra. Julgo que tenho uma equipa excelente, tenho a certeza que eu tenho, de pessoas dos mais variados talentos. Para terminar, só queria dizer-vos que disse em São Pedro do Sul que a culpa de nunca ter, há mais de 50 anos, não haver um Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, que a culpa é das mães de São Pedro do Sul. Nós vamos contrariar isso e vamos ter um Presidente e um Vice-Presidente de São Pedro do Sul. Obrigado, confio em vocês. Vitor Figueiredo. Para terminar. Sem nos preso pelas outras candidaturas que nos respeito, neste momento estão em casa duas opções para a Câmara. Do PSD representa o passado, a perda de população, o endividamento da Câmara Municipal, a má qualidade da água, a ausência de saneamento e um executivo fechado e distante dos santarenses. Temos um candidato que durante 13 anos não visitou as freguesias e que não as ajudou. Embora diga agora que tem muitos conhecimentos, pergunto eu, onde andou até agora nestes últimos 13 anos? A do PS representa uma equipa nova, arrojada, dinâmica e com novas ideias para o Conselho. Uma candidatura que trata todos por igual, todas as freguesias por igual. Sabem que podem contar comigo sempre, e eu conto convosco. Com o PS inicia-se um ciclo de transparência, abertura e de proximidade. Muito obrigado e boa tarde. E, Sr. Sobrinho, chegamos assim ao final do nosso debate com os candidatos a Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. No nosso estudo tiveram a Engenheira Maria do Carmo Bica pelo Bloco de Esquerda, Dr. José Alexandre Sousa pela candidatura independente da Nossa Terra, Vítor Manuel de Almeida Figueiredo pelo Partido Socialista e Adriano Lima Gouveia Azevedo pelo Partido Social Democrata. Então, muito boa tarde e até à próxima oportunidade.